criança quer chuva e aproveitando essa chuva de bênção, né? Eu quero convidar você a participar da nossa contação de história, que é a primeira contação de história do ano 2025. Você que está, né, titia, iniciando seu ministério infantil. Então vai lá no canal Projeto Criança Talento e lá participa, compartilha também, porque lá existe um conteúdo riquíssimo para você transferir para as suas crianças. E desde já quero agradecer a todas as tias, né, que participaram, que estão na contação de história. E vamos agora, porque tem muita coisa para você aprender, viu? Então, dando continuidade ao nosso trabalho aqui de contação de história, eu resolvi contar a história do rei Josias. Por quê? Porque a gente vê muitas crianças, né, falar sobre Davi, Salomão, Moisés, certo? Jonas, né? Também sobre Jacó, Abraão, a Torre de Babel. São histórias fantásticas, mas a Bíblia é profunda, como diz a mulher samaritana, né? Ela diz para Jesus: Senhor, o poço é fundo. Então existem muitas histórias fascinantes. E aí eu escolhi falar sobre o rei Josafá. Né? Você sabia, criança, que, olha, Josafá, ele é da linhagem de Salomão. Porque o pai de Josafá, ele se chamava, sabe, criança, o rei Asa. É sim, viu? Olha, o rei Asa era bisneto de Salomão. Então, para falar do rei Josafá, né, criança? Vamos falar de quem? Do rei Asa, que é o pai dele. Bom, a Bíblia diz que quando o rei Asa, ele tomou posse do reino, a primeira coisa que ele fez, sabe, criança? Foi tirar toda a idolatria que existia naquele reino. Que coisa mais interessante, criança. Ele mandou tirar toda a idolatria do reino e mandou que o povo buscasse ao Senhor. Que coisa linda! E isso me faz lembrar, sabe o que, criança? Que a Bíblia diz o quê? Não terás outro Deus além de mim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Mas sabe, criança, você sabia que a idolatria não é somente assim um pedaço de pau, né? Como diz o Salmo 115, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, né? E todos que adoram se sentem semelhante a ele. Não é, eu não estou falando exatamente disso. Mas você pode idolatrar o quê? Você pode idolatrar uma roupa, por exemplo. Eu quero ser o Homem-Aranha, a mãezinha comprar roupinha. Aí eu passo o dia com aquela roupa do Homem-Aranha, mas você não é o Homem-Aranha, criança. Entendeu? Eu posso idolatrar a roupa. Eu também posso idolatrar o quê? Um ídolo, né? Um jogador de futebol. Eu posso idolatrar também uma boneca. Eu posso idolatrar muitas coisas. Então, tudo aquilo que eu tiro a honra e a adoração, o louvor a Deus, isso torna-se uma idolatria. Se eu apegar alguma coisa e ficar adorando, amando, honrando, isso pode se tornar uma idolatria. Então o rei Asa, ele tirou toda a idolatria que havia no reino e mandou que o povo buscasse ao Senhor. Criança, não existe coisa mais importante do que buscar o Senhor, do que estar na presença do Senhor, buscar o Senhor, dar prioridade ao Senhor. Às vezes a criança não quer ir para o parquinho, né, criança? Aí não quer ir para o parquinho porque quer ir para outro canto, né? Aí muito bem. Mas aí a mãezinha diz assim: não, vamos para a igreja. Aí não, eu não quero ir para o parquinho, eu não quero ir para a igreja, eu queria ir no celular. Vixe! Então o celular também pode se tornar algo que você está idolatrando, né? Em vez de ler a Bíblia, conhecer a palavra. Então, quando a Bíblia fala buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, o convite de Deus é para todos e é limitado, né? Então, Deus está te dando a oportunidade de dar prioridade às coisas deles. E a Bíblia diz que Deus abençoou tanto, mas abençoou tanto o rei Asa, que ele teve um exército brilhante. Era um exército maior e mais grande, melhor que ele tinha, né? A Bíblia fala que havia escudo, havia espada, havia lança, né?
e havia muita coisa linda ali. Ele tinha assim um exército esplendoroso, né? Para guerrear contra os inimigos de Deus. Deus fez muita maravilha. Quando nós andamos na dependência do Senhor, Deus faz grandes coisas. Então, o rei Asa, ele foi o quê? Um exemplo para o pai, né? Ele foi exemplo como pai, né? Ele foi exemplo mesmo, né? Por quê? Porque ele transferiu para o filho Josafá o quê? Ele transferiu, vamos dizer assim, um exemplo. Então, eu trago aqui uma palavra exatamente para os pais, que os pais têm que ter prioridade com seus filhos, têm que amar, proteger, cuidar e sempre transferir a espiritualidade, porque pais espirituais, filhos espirituais, não deixar de fazer o culto doméstico com as crianças, ler a palavra, né? Levar as crianças para a igreja, não deixar no meio da rua, né? Não deixar assim com uma pessoa desconhecida, entendeu? Então, isso é prioridade. Então, isso foi transferido para Josafá, né? Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem todos os reis de Israel, sabe, criança, foram assim. Nem todos. Por exemplo, nós temos aqui o rei Manassés. Manassés, ele era um rei terrível, sabe, criança? Ele era um rei maligno, né? Ele era um rei assim, horrível mesmo. Sabe o que aconteceu, criança? Diz a Bíblia que esse rei aqui, ele era tão maligno, tão mau, que ele mandou fazer, olha, mandou fazer um forno e sacrificou os 2 filhos nesse forno aqui, em louvor, em adoração aos deuses pagãos. Olha que coisa terrível, criança. E a Bíblia diz que esse homem era tão maligno, tão mau, ele consultava os mortos, ele era feiticeiro, muito idólatra. E sabe o que foi que ele fez? Só para afrontar a Deus, ele mandou fazer um ídolo muito grande para profanar o templo do Senhor, para profanar. E a Bíblia fala que Deus, né, vendo tudo isso que ele fez, a Bíblia diz, criança, sabe o quê? Que Deus enviou o rei, né, da Síria e levou preso em cativeiro. E lá esse homem se humilhou e Deus perdoou. Olha que mensagem linda, criança. Quando nós pecamos contra Deus, quando nós fazemos coisas que são abomináveis, nós podemos nos arrepender, né? Receber o perdão de Deus. E Deus perdoou ele por toda a maldade. Assim como ele perdoou o ladrão lá na cruz, então o Senhor tem perdão, né? Para dar a todos nós. E a Bíblia diz que, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia que o pai desse homem aqui era o rei Ezequias? Era o rei Ezequias, e Ezequias era um grande homem de Deus, um homem, né, chamado por Deus, né, que Deus fez coisas lindas na vida dele, mas é assim mesmo. E aí, gente, nós vamos agora voltar aqui para o rei Josafá. Nós vamos agora voltar para o rei Josafá, né, porque Ezequias foi uma referência, porque era um grande homem de Deus, né? Foi uma referência para Manassés, mas Manassés não queria saber, né, da palavra, não queria obedecer, né? Às vezes a gente olha assim, às vezes o pai é evangélico, a mãe é evangélica, mas os filhos não querem, né? Não querem servir ao Senhor. Então, Ezequias era um grande homem de Deus, a Bíblia diz que ele adoeceu, o profeta Isaías foi lá, aí orou e Deus deu 15 anos de vida a ele. Ele fez a Páscoa do Senhor, entendeu? Mas o que acontece, criança, que Manassés não quis, né? Não quis seguir os passos do pai. E aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 4 e o 3, não, o 13 e o 4. E o Senhor foi com Josafá, porque andou no caminho de seu pai, Asa, né? E aqui diz, ó, e então buscou a Deus de seu pai, né? E o Senhor confirmou o seu reino. Olha, gente, o que o rei Josafá fez lá, sabe, no reino, quando ele assumiu. A Bíblia diz, a primeira coisa que ele fez foi chamar os príncipes de Judá, né? Para ensinar a lei do Senhor
ao povo de Judá. Que era quem? Era Zacarias, Micaías, Natanael, certo? E a Bíblia diz que também ele mandou chamar os sacerdotes para que ensinasse o povo a palavra de Deus. Que coisa mais interessante, criança. A palavra de Deus foi ensinada a toda a nação através dos sacerdotes Obadias, né? Tobias, Micaías, Zacarias, todos eles estavam ali para ensinar a lei do Senhor, glória a Deus, ensinar a palavra do Senhor ao povo de Judá. E a Bíblia diz que, sabe o que aconteceu? Deus abençoou grandemente, né? Muito ao rei Jeosafá, deu vitória às grandes batalhas a Jeosafá. A Bíblia fala também que passaram-se uns dias, né? Todo Israel, né, veio dar presentes, né, presentear o rei. Até os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, eles vieram presentear, porque viram a presença de Deus na vida do rei Jeosafá. Mas de repentemente aconteceu, sabe o quê? Aconteceu que se ajuntou-se 3 reis, crianças, e vieram, criança, para lutar contra o rei Jeosafá. Então a Bíblia fala que o rei Jeosafá ficou aflito, sem saber o que fazer. E agora, apesar que ele tinha um exército muito lindo também, todo capacitado, com todas as armaduras para lutar, né? Porque isso simboliza que nós também somos soldados de Cristo e o Senhor nos dá todas as armaduras para a gente lutar. Então ele ficou muito aflito. O que eu vou fazer agora? Aí Deus levantou o profeta, né? Aí o profeta foi lá falar com ele. Aí o profeta falou para ele assim, que foi o Geazi, profeta Geazi, falou assim para ele: ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, é do Senhor. E aí a Bíblia diz que com essa palavra do profeta, ele convidou todos os levitas, nós já vamos terminar a mensagem, né? Ele convidou todos os levitas e eles começaram a louvar, e a Bíblia diz que Deus mandou assim emboscada, e aí a Bíblia diz que aqueles reis começaram a lutar um contra os outros, e aí quando Jeosafá viu, estavam todos mortos no chão. Olha a importância. Eu não sei se você tem as suas guerras, né, suas batalhas, mas você não deve temer, porque o Senhor te dá toda a capacidade, todas as armaduras, né? E aí, mas aqui mostra a importância do louvor. Salmo 146, versículo 2, o que ele fala? Ele fala assim, ó, vamos mostrar aqui, peraí. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Olha, criança, que coisa linda, né? E quem é o adorador? Quem é? É você, criança, que a Bíblia diz que da criança sai o perfeito louvor. Oh, coisa importante, né? E quem pode adorar? É aquele que tem um coração puro, uma vida íntegra com Deus, né? Que busca ao Senhor, que tira do seu coração toda a idolatria, não é verdade? E você pode, e como você pode adorar? Como? Através dos seus olhos, né? Da sua oração e através da sua boca e das suas mãos, né? Fazendo a vontade de Deus, e a qualquer momento, ó, deixa eu virar aqui, a qualquer hora dessa aqui, ó, você pode adorar o Senhor, pode estar chorando, doente, sorrindo, né? Assim meio triste, com certeza Deus vai ouvir a sua oração através do seu louvor, da busca incansável. Então louvamos ao Senhor e fica na expectativa, porque está chegando mais histórias fascinantes. Tchau!